Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo agora. Bom dia, boa noite também, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo essa transmissão, né? Lembrando sempre que essas lives que a gente está fazendo com os temas da história e das atualidades, elas vão ser depois, no momento posterior, upadas lá no YouTube, então eu vou disponibilizar esse bate-papo que a gente vai fazer também depois, lá na outra rede. Mas hoje, obviamente, também como uma forma de respeito a todos que pontualmente ou quase isso estão chegando aqui por volta das 4 horas, a gente vai discutir um pouquinho de ditadura militar, memória da ditadura militar no Brasil. Como eu já tinha publicado, adiantado para vocês por meio de um post anterior, né? A proposta dessas lives é discutir temas históricos que tenham relevância para a gente interpretar o nosso atual momento aqui no Brasil. E hoje a gente vai falar sobre a memória da ditadura militar no Brasil. Eu peço desculpas de antemão por alguma incompreensão, talvez da forma como eu tenha escrito e exposto. As pessoas vão esperar hoje dessa live aqui uma análise aprofundada sobre a ditadura militar. Mas o que a gente quer discutir hoje, de fato, é a memória da ditadura militar nos dias atuais. Por que tem tanta gente pedindo AI-5? Por que tem tanta gente pedindo fechamento do Congresso? Entre outras coisas. Então, por mais que a gente entre em algum exemplo ou outro, a gente não vai discutir especificamente a ditadura militar hoje, mas como que essa ditadura ainda está viva no presente por meio da memória, tá? Queria agradecer a presença de todo mundo que está aí. Eu já estou vendo aqui que o Memé está aí, a Natália Branco, o Vinícius, a Ananda, o Chucrute, meu amigo André Sade, o Guilherme Ferreira, amigo historiador, também está chegando aí, né? E como a audiência já vai subindo, a gente vai começando aqui a nossa live. Bom, para quem não tem ainda ideia do que é de fato a memória, a gente vai partir para um exemplo bem simples. O que é memória de fato? Tenho certeza que a maioria das pessoas que estão me assistindo aqui já passou por um término de namoro em algum momento da vida. Isso é muito comum. O que acontece? Em algum momento ali do término de namoro, antes de você seguir sua vida ou fazer qualquer outra coisa, você vai pensar em voltar para o seu ex, para a sua ex em algum momento. E por que isso acontece? Porque, de certa forma, seu organismo, a sua forma de pensar te induz a lembrar da parte boa desse namoro. Geralmente, você não vai lembrar daquelas coisas ruins que aconteceram. Então, a memória, além dela lembrar de algo que aconteceu no nosso passado, a memória também ela recorta. A memória não é um resgate do passado de forma total e aprofundada. Ela é um resgate do passado de forma seletiva, né? Então, por isso que a memória nos trai muitas vezes, né? E se ela trai, ela também legitima algumas coisas, né? E aí a gente começa a entrar no conceito de memória. Lembrando, obviamente, que o que a gente vai discutir aqui é memória dentro da historiografia, dentro da área das ciências humanas. A gente não vai discutir o conceito de memória na psicanálise, na psicologia ou na biologia, por exemplo, que são muito específicos e não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Mandar um abraço para a Lívia também, que está acenando aqui, antes da gente continuar. Pois bem, história e memória, pessoal, são duas coisas totalmente distintas. Como que a gente pode distinguir isso? Eu já falei da memória, que é algo que recorta, que é algo que seleciona, que tem a ver muito com o afeto que você tem pelo passado, seja gostando dele ou não, né? Então a memória recorta, é uma operação muitas vezes seletiva, muitas vezes não, quase que na totalidade. Já a história era um resgate do passado feito com método, né? E por meio da aceitação do crivo científico de uma comunidade, que é a comunidade científica. No caso dos historiadores, eles têm um método muito específico para trabalhar esse passado, por meio de fontes, por meio de uma metodologia, né? por meio de todo um arcabouço teórico analítico para produzir essas provas, essas memórias do passado em historiografia. Isso é a ciência histórica.
tem a ver com um olhar muito mais crítico ao passado do que a memória, né? A memória, como eu já disse, ela seleciona e muitas vezes nos trai, né? Um sociólogo francês, que foi um dos primeiros a discutir o conceito de memória, foi o Maurice Halbwatts. Eu não sei se a pronúncia é essa exatamente, né? Apesar dele ser francês, o sobrenome dele parece ter uma outra ascendência, mas o Halbwatts, ele vai falar pra gente que a memória ela é uma reconstrução do passado com ajudas de dados emprestados do presente. O que ele quer dizer quando ele fala isso? Que quando a gente olha para o passado por meio da memória, a gente olha para o passado com o olhar do presente. É uma operação extremamente subjetiva, né? Esse olhar do presente para o passado por meio da nossa memória. Obviamente, se é subjetivo, esse presente que olha para o nosso passado, ele não vai ver nada de forma neutra, né? Ele está carregado de subjetividade. Então, a forma como cada um de nós olhamos para o nosso passado, entendemos esse passado, vai muito das nossas experiências, do grupo social onde a gente está situado e assim por diante, né? Todo esse universo que a gente tem contato, ele vai influenciar, de certa forma, na nossa produção sobre a memória. Obviamente, né, o indivíduo aqui ele está inserido num grupo, então a memória nunca ela é exatamente individual. Por mais que ela está situada em algum indivíduo, tem a ver com o contexto, né? Sobre esse autor, que é o Maurice Halbwatts, o Murilo Cleto, que é um amigo historiador aqui também, inclusive indico as lives dele, são ótimas, tá? Ele está falando que fala Halbwatts, né? Então eu estou falando Halbwatts, não sei como é que eu estou falando também, mas vai assim. Eu acho que eu vou aderir a dele, tá? E bem, por que se fala tanto em memória, né? A gente está vivendo aí, desde o pós-guerra, né, um intenso processo. Eu identifico aqui mais no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, mas isso já acontece de uma forma muito anterior. Se a gente quiser remeter aqui aos descobrimentos, né, os grandes descobrimentos, a gente pode ir para esse lado também. Mas desde o pós-guerra a gente tem, por meio da afirmação dos Estados Unidos, um processo de globalização muito forte no mundo. E esse processo de globalização, ele vai, de certa forma, apagando as identidades. E é até meio paradoxal. Exatamente nesse momento, século XXI, um momento onde todas as identidades estão sendo dissolvidas, um momento onde a gente tem muito pouca memória, se a gente pode falar assim, é exatamente nesse momento onde a gente está falando mais dela, né? É exatamente o momento onde a gente está apagando as memórias, aquela ideia do Estado Nacional está sendo totalmente excluída, é exatamente nesse momento que a gente está falando mais de memória. E o Pierre Nora, que é um outro grande teórico desse ramo da memória, ele vai falar que hoje a gente fala tanto na memória exatamente porque ela não existe mais. Então é uma forma da gente, quase de sobrevivência, aquele instinto mais primitivo, da gente preservar a nossa identidade, a identidade do nosso grupo. Então é por isso, inclusive, que a gente vê pessoas falando em globalismo de uma forma muito vaga, mas tentando afirmar a sua própria identidade nacional. Isso é muito comum na internet, né? Mas isso seria basicamente o que é a memória e as diferenças dela para a história. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer para cumprir os nossos propósitos aqui nessa live politicamente, para que serve a memória? No ambiente político, a memória cumpre qual função? Isso é muito, muito, muito interessante, porque muitas vezes a gente vai em museus em várias cidades, muitas vezes a gente passa na frente de um monumento, de uma estátua, e não para perceber, para interpretar, para refletir sobre a função desses símbolos que estão por aí espalhados, né? Nisso aqui eu queria fazer um breve devaneio aqui, né, e resgatar um pouquinho um estágio aqui da história que tem a ver com o surgimento da história. A história enquanto ciência, né, ela surge ali no século XIX e naquele momento ela estava muito ligada à memória, né? Por quê? O século XIX é o século da afirmação dos estados nacionais. E esses estados nacionais, eles precisavam de cultuar, né, líderes, eles precisavam de cultuar bandeiras, cultuar símbolos, personalidades, virtudes
que representassem aquela pátria, né, aquela nação. E durante o surgimento da ciência histórica, a história foi durante muito tempo uma apologista da memória desses estados nacionais. Então, a história ela cumpriu uma função política de afirmação daquele Estado nacional, daquele grupo, com os valores do governo ou do governante que estavam à frente do país ou do reino naquele momento, né? Só que a partir do século XX, quando há uma intensa profissionalização da história, há uma separação. A história vai deixar de ser memória ou pelo menos vai se afastar. É um movimento que começa a acontecer lá no início do século XX. Então a história vai deixar de servir para exaltar um governante, exaltar um político, exaltar um passado, né? Um exemplo muito claro que a gente tem, que eu acho que fica nítido para ilustrar isso que eu estou falando, é, por exemplo, a proclamação da República no Brasil. Quando a proclamação da República no Brasil acontece, a nação que estava sendo criada naquele momento era uma nação republicana, né? E ela tinha que se diferenciar com aquele ideário da nação do império, né? E o que acontece? Naquele momento, os ideais, os símbolos da República eram diferentes do Império. Então você precisava de novos heróis. Você não podia, dentro da República, cultuar o Dom Pedro I, o Dom Pedro II. Então a República, os republicanos, eles foram lá no passado buscar um herói. E quem foi esse herói? O Tiradentes. Então essa foi uma operação de memória que a República Brasileira fez. O Gabriel Chaves, meu amigo de São João del Rei, está pedindo para salvar a live. Para quem está entrando agora, eu vou lembrar que vai ficar salvo e depois eu vou upar isso no YouTube, tá ok? Pois bem, e lá na época da República, os republicanos eles resgataram a figura do Tiradentes, né, de uma forma bem seletiva para afirmar os ideais da República, correto? A gente tem também, além dessa confusão entre República e Tiradentes, para vir para um exemplo mais próximo do nosso presente, é a relação que o próprio presidente Bolsonaro ele tem com a ditadura militar, né? De certa forma, ele resgata, de certa forma não, literalmente, ele resgata esse passado da ditadura militar, a gente vai chegar nisso lá no final da nossa live, mas ele resgata esse passado da ditadura militar para afirmar um ponto de vista político. A gente sabe que esse ponto de vista político, cada vez fica mais claro, não é nada benéfico para a nação. Mas ele também ele faz esse uso da memória, ele faz esse uso do resgate, né? E a gente percebe muitas vezes que o que ele fala não bate com a realidade da ditadura militar por causa disso. Muitas vezes ali ele não está mentindo deliberadamente. Algumas vezes a gente pode dizer. Mas é que realmente a memória, o ato de lembrar, se ele não for feito de uma forma crítica, científica, ele seleciona, ele recorta, ele é carregado de subjetividades. E é por isso que acontece esse tipo de produção que não bate tanto com a realidade, né? E aí a gente entra, obviamente, no nosso tema, feito essas duas pequenas introduções, né? Que é o que é memória, a gente respondeu, que é uma operação que ela seleciona, que ela recorta e ela não analisa o passado de forma crítica. Ela resgata esse passado de forma subjetiva, né? Ela carrega as paixões, etc. E tal. E a gente também respondeu politicamente para que serve a memória. A memória ela serve para legitimar algum projeto de poder, ela serve para legitimar e justificar alguma ação sua, ela serve para dar coesão a um grupo social. Então, basicamente, a memória é o olhar do presente sobre o passado feito de forma apaixonada, subjetiva, não científica, né? É isso que a memória é. Por isso que ela atrai tanto a gente, né? E a memória da ditadura militar no Brasil? Esse é um tema que eu acho fantástico, apesar de não estar nem no radar das minhas pesquisas, mas é um tema que eu gosto muito de trazer. Primeiramente porque em 2012, quando eu entrei num projeto de pesquisa em São João del Rei,
A gente fez um trabalho com alunos lá do interior, né, em São João del Rei, uma escola de periferia, que a gente estava tentando resgatar a memória da ditadura militar, não de acordo com os livros, não de acordo com o que a ciência dizia sobre a ditadura militar, mas de acordo com o que os pais dessas crianças lembram ou lembravam da ditadura militar. E foi muito espantoso para a gente o resultado naquele momento, né? São João del Rei, que é uma cidade que tem um quartel do exército lá, né? A gente partia do pressuposto de que a memória da ditadura lá ia ser extremamente parcial, no sentido de adotar a versão original do regime, mas a grande parte dos pais nem lembrava da ditadura, por mais que tenham vivido ela. Isso mostra também para a gente as grandes diferenças regionais, estruturais, sociais da sociedade brasileira, né? Uma cidade do interior ali, como São João del Rei, hoje tem seus 90 mil habitantes, na época tinha menos, né? Mas numa cidade do interior a memória sobre a ditadura não falava tanto. Isso também diz para a gente de uma época, de um período histórico em que a informação não circulava da forma como circula hoje, né? Mas, pois bem, também me interesso pelo tema por causa da minha própria formação. Sobre a memória da ditadura militar no Brasil, pessoal, é interessante a gente pensar que, de todos os países que enfrentaram ditaduras na América do Sul, o Brasil ele é o mais atrasado, né, no ponto de vista do enfrentamento dessa questão. Por quê? Se a gente analisar, por exemplo, os casos do Chile e da Argentina, logo após que esses dois países se redemocratizaram, logo após que esses dois países deram fim às ditaduras, eles começaram um processo muito sério de enfrentamento desse período, criando as suas comissões da verdade. As comissões de verdade, elas funcionavam basicamente da seguinte forma: você juntava um grupo de pesquisadores, políticos, sociedade civil, entre outros, né, para pesquisar o que realmente aconteceu durante aqueles anos e para tratar muitas das pessoas que cometeram atrocidades naquele período como que realmente elas eram, né, que eram criminosas. Por exemplo, um torturador, ele era, na Argentina, julgado perante essa comissão, né? E ali mesmo ele tinha um enfrentamento, ele tinha, quer dizer, uma responsabilização pelos seus atos. No Brasil, a Comissão da Verdade, a nossa ditadura militar, ela acabou em 1985, e a Comissão da Verdade brasileira, ela só foi surgir em 2012, né? Durante o primeiro mandato da Dilma Rousseff, e mesmo assim com uma pegada muito mais branda, muito mais amena do que se entendia como necessário. Por quê? O Brasil é um dos países que mais comete crimes contra os direitos humanos no mundo. Isso não sou eu que estou falando, né? Tá aí para todo mundo ver. Crimes contra jornalistas, contra indígenas, tortura e assim por diante, né? E isso não é um dado bobo, né? Se esse passado da ditadura militar não foi enfrentado, significa que tem muita coisa daquele período que ainda permanece viva aqui na nossa sociedade. Então, se a gente tem ainda hoje tantos crimes contra os direitos humanos sendo praticados no Brasil, isso demonstra, né, que a gente não soube enfrentar o passado da ditadura militar da forma correta. Obviamente, o enfrentamento desse passado não excluiria todos os crimes contra os direitos humanos, mas ele é um dos causadores desse grande volume de crimes contra os direitos humanos que a gente tem no nosso país. Então a gente já sai muito atrás do restante da América Latina, né, do restante da América do Sul no enfrentamento desse passado, né? E é interessante analisar isso especificamente. Tem vários estudos, eu não vou entrar muito nessa questão, mas essa questão da permanência do autoritarismo na nossa sociedade, a permanência
dessa visão de que pode se matar bandido, pode se torturar bandido, etc. e tal, é um dos legados da ditadura militar, né? Essa visão, a gente pode dizer, um pouco seca da dignidade do ser humano, né, no Brasil. Isso vem de longa data, mas uma das causas também é essa, né? Sobre a memória da ditadura militar no Brasil, a gente pode diferenciar aqui três eixos principais, né? Esses três eixos, eles vão explicar como que alguns grupos se organizam e como que alguns grupos eles vão memorar, como que esses grupos vão enxergar a ditadura militar, tá certo? Eu divido esses três grupos da seguinte forma. Tem um eixo, né, que ele vai buscar o enfrentamento desse trauma, que é a ditadura militar. Tem um grupo que vai buscar conciliar esse trauma, né? E tem um terceiro grupo que ele vai tentar legitimar a versão da ditadura e falar que era aquilo mesmo, que tinha que ser aquilo, que o que aconteceu foi certo. Então a gente tem três grupos, só para voltar. Um que está propondo o enfrentamento da questão da memória da ditadura. Um que vai falar que foi um erro, né, que a ditadura foi ruim, etc. e tal, mas foi uma experiência mais tranquila que o primeiro grupo falou. Ou seja, é uma experiência mais amena, mais branda, né? Esse grupo buscaria conciliar as posições. E esse terceiro grupo, né, que vai buscar naturalizar a ditadura, mas não só naturalizar a ditadura, mas vai buscar justificar a ditadura, ele vai falar que aquilo ali era necessário, né? O golpe militar foi algo necessário para proteger o Brasil. E aqui eu acho necessário fazer algumas ponderações de ordem histórica mesmo, porque alguns podem não estar lembrando do período da ditadura militar, né? Devia ter feito isso, inclusive, antes. Bom, quando a gente elege a gente, na verdade, não elege, né? O Jango, né, o João Goulart, ele vai assumir como presidente depois que tem a renúncia do Jânio Quadros, né? Ele vai convocar um plebiscito, né, discutindo se a gente queria parlamentarismo ou presidencialismo. O presidencialismo vence, ele ganha mais poderes e a gente tem aí o presidente João Goulart eleito. O Jânio Quadros era um cara da UDN, da direita brasileira, e ele renuncia. Já o João Goulart, ele era um cara mais da esquerda, né? Obviamente ele não era comunista, como várias pessoas diziam à época e ainda dizem hoje. Se a gente fosse identificar o perfil político do João Goulart, sim, era uma pessoa de esquerda, mas ele era reformista. Ele não queria nada de processo revolucionário. E ele começou a propor agendas de reformas, né? Inclusive a reforma agrária, por exemplo, né? O que aconteceu? Os setores militares que já estavam atiçados durante um grande período da nossa história, desde a época do Estado Novo, né? E mais especificamente ali no segundo mandato do Getúlio, quando ele já assume democraticamente, né? Esses setores eles vão cada vez mais ativar a movimentação pela expulsão do João Goulart do cargo de presidente, né? E isso de fato acontece em 1964, né? O João Goulart ele vai ser deposto do cargo, né? E aí os militares eles vão indicar seus presidentes, né, de uma forma muito interna, né, pouco clara até hoje, né? E esses militares eles vão passar, como eles vão depor o João Goulart, eles passam a governar, na ausência de uma nova Constituição, eles passam a governar por meio de atos institucionais, que eram espécies de decretos, né? E a gente tem ao todo 17 atos institucionais. O mais importante é de 1968, que é o ato institucional número 5, que é o que vai cassar direitos políticos, né? Vai colocar na ilegalidade um conjunto absurdo de políticos da sociedade, caçando esses mandatos dessas pessoas, né?
Ele vai começar a... É esse ato que auxilia no endurecimento da ditadura, tanto que na historiografia a gente chama o ato institucional número 5 de golpe dentro do golpe, ou seja, é o AI-5 que realmente legitima a ditadura, e ao contrário do que os militares tinham dito em 64, ou seja, lá em 64 eles tinham dito que ia ser uma transição amena, rápida, e mantiveram as eleições de 1966. Eles falaram que o objetivo era só tirar o João Goulart do cargo de presidente para expulsar o perigo do comunismo no Brasil, e que passado aquele momento ali, em 1966, a gente teria novas eleições. Isso não aconteceu, né? Em 1968 a gente tem um endurecimento do regime por meio do ato institucional número 5, e é ali que de fato vai começar a ditadura, as perseguições, as mortes e a tortura como um instrumento, uma ferramenta do próprio Estado brasileiro, correto? Enfim, esse AI-5, inclusive, foi pedido aí por algumas pessoas, alguns gato pingado, como a gente diz aqui no interior, né? Esse ato institucional número 5 ele foi reivindicado por algumas pessoas, pedindo para fechar o STF, fechar o Congresso, caçar os direitos políticos de todo mundo, Rodrigo Maia e companhia, né? E instaurar um rei aqui no Brasil, que seria o Bolsonaro, né? Mas aí o cenário é esse, né? A gente tem o golpe em 1964 e lá em 1985 a gente vai ter o fim da ditadura. Em 78, no entanto, vai começar a abertura brasileira para o processo democrático, né? Mas voltando à memória sobre a ditadura militar, a gente tem basicamente esses 3 eixos que eu volto a lembrar, né? Um grupo social, político, que ele vai buscar o enfrentamento do passado da ditadura militar. Um segundo grupo que ele vai buscar conciliar os dois lados e colocar panos quentes na situação, né? E um terceiro grupo, que nos últimos anos ele tem crescido, é esse grupo que a gente pode falar que é um grupo legitimador, defensor da ditadura, né? E ele vai se ancorar no revisionismo, né? No primeiro grupo de enfrentamento, pessoal, a gente tem alguns atores aqui, né? Como historiadores, por exemplo, que querem, por meio da sua própria dever, por meio do seu próprio dever ético, né, da profissão, incluso eu, querem rememorar a ditadura de uma forma que não passe pano para o regime, diga a verdade, mas que reconheça os crimes contra os direitos humanos, todas as atrocidades que foram cometidas durante aquele período, né? A esquerda como um todo também quer enfrentar esse passado, né? E progressismos diversos, né? Entre esses progressismos, alguns liberais, né? Eles também vão renegar a ditadura militar. Os conciliadores, por sua vez, a gente tem o jornal O Globo, por exemplo. Né? O jornal O Globo, assim como Estadão, Folha de São Paulo e outros veículos, eles apoiaram o golpe de 1964, antes, durante e depois, né? Mais recentemente, a Globo ela tende a ter uma memória sobre a ditadura de uma forma meio conciliadora, até porque ela está com o nome sujo no cartório, né? Então ela tenta dar uma ideia de que foi um erro apoiar, etc., mas era necessário e a gente precisa esquecer aquele passado e conciliar a nação, né? Uma das pessoas que vale a pena acompanhar, que estava nesse grupo dos conciliadores, era o Marco Antônio Villa, um historiador muito famoso por causa que ele foi comentarista da rádio Jovem Pan durante um bom tempo, saiu de lá e agora tem um canal no YouTube. O Marco Antônio Villa, pessoal, durante grande parte da sua vida, ele produziu historiografia sobre a ditadura militar, mas tentando falar que a ditadura brasileira, ao contrário do Chile, ao contrário da Argentina, por exemplo, era uma dita branda, não era uma ditadura, de fato, por causa que o número de mortes e o número de torturados aqui teria sido menor, né? Mas nos últimos tempos, o que prova a nossa ideia de que a memória é o presente olhando para o passado, durante os últimos tempos o Marco Antônio Villa ele tem olhado para esse passado de uma forma mais crítica, né? Ele não chega definitivamente a romper com a visão que ele tinha antes, mas ele está, nos últimos momentos, acentuando mais o caráter negativo da ditadura militar,
que é a cassação dos direitos políticos, que é a perseguição de opositores e assim por diante, né? Que acontece? O Marco Antônio Villa, vendo que a conjuntura brasileira mudou, agora ele está olhando mais para o lado negativo. Isso é interessante, a gente vê como que a memória de uma pessoa ela pode mudar também ao longo do tempo, né? E no terceiro grupo, que a gente chama aqui de legitimador ou passador de pano, esse terceiro grupo ele vai tentar normalizar a ditadura, mas não basta apenas normalizar a ditadura militar. Para esse grupo é fundamental justificá-la, né? Falar que ela não foi apenas algo inteligível, que a gente pode entender por que aconteceu, mas a gente tem que ver aquilo como algo necessário, né? Que aconteceu para expulsar os comunistas do país e assim por diante, né? Nesse grupo, quem que a gente tem? A gente tem o Olavão, o Olavo de Carvalho, ele está presente nesse grupo. A gente tem vários movimentos bolsonaristas, né? E a gente tem uma iniciativa que eu acho que é interessante todo mundo se ater, que é o chamado Brasil Paralelo. Eles estão num processo revisionista, né? Muito descarado, é uma forma de analisar a histórica extremamente desonesta, mas não, isso não está em jogo quando se fala de memória, né? Essa iniciativa do Brasil Paralelo produziu um documentário recentemente sobre a ditadura militar, né? Que tenta valorizar aquilo como um grande acontecimento, exaltando as virtudes do movimento e assim por diante. A gente sabe que quando a gente vai estudar a história de fato, como que aquilo realmente aconteceu, não foi assim, né? E como que a gente consegue identificar esses três grupos? Por exemplo, pelo nome que esses grupos dão à ditadura militar, né? O primeiro grupo, aquele que vai buscar o enfrentamento da memória da ditadura militar, o reconhecimento do Estado brasileiro como agressor de várias pessoas, né? Esse grupo vai chamar o processo de golpe, né? A tomada do poder pelos militares vai ser entendida pelo primeiro grupo como golpe militar, vai ser um golpe político, né? Eles tomaram o poder, né? Já o segundo grupo, que é esse grupo que vai buscar a conciliação, ele vai chamar de uma forma até curiosa de movimento. O que aconteceu não foi um golpe, foi um movimento, né? Já o terceiro grupo, o grupo dos revisionistas, dos legitimadores, dos defensores da ditadura militar, eles vão tentar enaltecer a ditadura militar, chamando aquele processo não de golpe, não de movimento, mas de revolução. Ou seja, de dar a ideia de que aquilo ali foi um grande acontecimento, né? Algo necessário, positivo, né? Então, a gente vai ver essas três diferenças, né? O Daniel Arão Reis, pessoal, que é um historiador muito importante para quem estuda o período da ditadura militar no Brasil, inclusive ele vai chamar o período de ditadura civil-militar, né? É um conceito diferente, eu não vou entrar nele agora para a gente não fugir um pouco do foco, né? Mas o Daniel Arão Reis, ele vai falar que dessas três versões, né, a do enfrentamento, a da legitimação e da conciliação, a que mais vingou foi a da conciliação. E aí a gente entende por quê, né? No processo de redemocratização do país, foi aquele... se hegemonizou, né, ganhou a esfera pública, aquela ideia de que o país estava todo unido e que estava superando aquele passado, deixando ele para trás e não enfrentando ele de fato, né? Então era um ambiente que pregava muito a união da nação, a unidade das pessoas e que deixasse de lado, né, o enfrentamento daquilo, né? Esse movimento ele ficou mais centralizado na figura do Tancredo Neves. Eu acredito que se a gente tivesse elegido, mesmo que de forma indireta, né, Ulisses Guimarães, o enfrentamento a essa questão seria um pouco diferente. Porque a gente via, por exemplo, na Câmara dos Deputados, como que era o enfrentamento naquela época, existem registros aí, né? Mas o Daniel Arão Reis ele vai falar que no fim da década de 80,
a década de 90, e a gente pode falar isso até a década de 2000, que o que vigorou de fato foi uma visão da ditadura militar que tentava conciliar o país, unificar. Isso é muito simples da gente ver, por exemplo, nos anos do governo Lula, né? Que era um líder sindical de esquerda, perseguido pela ditadura, era um cara que se opunha ao regime, né? E ele produziu um governo de coalizão, né? O presidencialismo de coalizão, como a gente conhece. Não podia ser diferente, mas ele tentou não entrar nessa questão, tentou não discutir isso com a sociedade civil, né? Então ele tentou conciliar essas coisas, deixar no passado, falar, também não foi assim, e foi passando, né? Nos últimos anos, entretanto, a gente tem visto que aquele terceiro grupo legitimador, ele tem crescido no Brasil, né? Várias pessoas, elas tendem a ver a ditadura com bons olhos. E a gente sabe que elas fazem isso por meio de uma operação de memória, né? Eu já recebi alguns memes muito curiosos, né, falando assim, olha como é que a ditadura é bom. Aí mostra uma foto de uma sala de aula na ditadura, todos menininhos assim, quietinhos, mas eles não lembram que naquela época tinha palmatória, por exemplo, né? O menino estava quieto ali, mas não estava aprendendo nada, ele só estava quieto para não apanhar da professora. E é o autoritarismo da época, né? Em contraponto disso, eles pegavam uma foto lá de uma sala de aula toda bagunçada e falando, isso aí é democracia, né? Mas enfim, nos últimos anos a gente vê que o grupo dos enfrentadores está lá firme, né? Aqueles que chamam o período da ditadura militar pelo nome que foi, né? Foi uma ditadura, né? Eles falam que o período ali de 1964 foi de fato um golpe, né? O grupo dos conciliadores continua ali, mas as pessoas que tentam legitimar a ditadura militar, elas têm ganhado espaço, ou pelo menos elas têm feito bastante barulho, por mais que sejam grupos pequenos, como a gente tem visto. Queria pedir um pause também na live aqui para mandar um abraço para o Bernardo Mucida, que acabou de entrar aqui, está nos assistindo lá direto de Itabira, grande Bernardo. E pois bem, né, esse grupo ele tem aumentado nos últimos tempos, né? E o revisionismo que esses grupos têm feito, né, a análise um pouco apaixonada que eles têm feito da ditadura militar, ela vai acompanhar, e aqui a gente já vai encaminhando para algumas conclusões finais, antes de abrir para vocês fazerem perguntas, né? Esse revisionismo ele acompanha o ataque às instituições democráticas. Esse ato de olhar para o passado da ditadura militar como algo positivo, ele vem acompanhado de algumas coisas. Então a gente não pode nunca, né, olhar para isso de forma isolada. O revisionismo ele é acompanhado de um ataque às instituições, seja o Congresso, o STF, etc. Também vem acompanhado de um ataque à mídia, que é quem denuncia o autoritarismo dos nossos governantes, né? E também aos intelectuais, que tentam de alguma forma entender tudo que está acontecendo. Então a gente vê que está acontecendo um movimento no Brasil durante os últimos anos. E o que esse movimento faz? Ele olha para o passado da ditadura como algo positivo, como algo necessário, que expulsou os comunistas do Brasil. E, ao fazer isso, ele não para por aí. Ele vai complementar essa visão atacando as instituições, ele vai atacar intelectuais e vai atacar jornalistas. Curiosamente, eram, digamos assim, os três principais focos de ataque também da ditadura militar. Então, a gente pode falar que se o passado ele funciona como ferramenta política para governos e governantes, a gente está vivendo isso agora, né? A gente vê o bolsonarismo fazendo uso desse passado para se legitimar. Não à toa o Bolsonaro ele homenageou o Ustra, né? Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra,
no seu voto de impeachment contra a Dilma Rousseff, né? A Dilma Rousseff ela foi militante, foi torturada na época, né? Foi acusada de terrorismo na época da ditadura, e ele fez uma homenagem ali no voto dele pelo impeachment, citando o torturador da Dilma, né? Em que pese minhas totais discordâncias com a Dilma Rousseff em todos os planos, né, praticamente, da vida, o que ele fez ali foi algo absurdo e muita gente bateu palma para isso, né? Não dá para entender muitas vezes, ou analisando pela memória, a gente entende exatamente por que isso acontece. Então, ok, existe por parte desse terceiro grupo, né, dos revisionistas, dos defensores da ditadura, uma valorização desse período como algo benéfico para o país, que expulsou os comunistas, né? E esse ato de lembrar desse passado ele vem acompanhado desses ataques, né, que a ditadura também fazia, né, que é o ataque às instituições, Congresso, STF, o ataque ao jornalismo sério, um ataque também aos intelectuais. E a gente vê que o que era um ataque verbal, o que era um discurso, passa a se materializar. E hoje a gente pode ver exemplos dessa materialização dos ataques de duas formas, né? Primeiro, essa defesa de uma ditadura, ela se materializa na forma de manifestações, mesmo em meio ao Covid. É um grupo pequeno, mas mesmo em meio ao Covid ele está indo às ruas, né? E também se materializa na forma de agressões físicas. A gente tem visto isso aí recentemente, de forma muito frequente. Ontem, por exemplo, jornalistas foram agredidos em meio a uma manifestação em defesa do presidente Jair Bolsonaro. E isso é muito sério, né? Então a gente pode ver também que aumenta esses ataques a instituições, ao jornalismo e os intelectuais. Esses ataques eles estão acontecendo enquanto a popularidade do Bolsonaro está diminuindo. Então ele quer dar uma espécie de justificativa, né, para esse grupo. Ele sabe que esse grupo legitima a sua postura, né, fazendo uso da defesa do AI-5, fazendo uso da ditadura militar, ele legitima as suas posições, e o que pode estar em curso no Brasil no médio prazo, na tentativa de um golpe. Isso não vai acontecer amanhã, por exemplo. Só que a gente vê que esses ataques às instituições são recorrentes, estão acontecendo, já estão falando de AI-5, e isso não surgiu nas ruas de forma orgânica, isso vem das falas do Eduardo Bolsonaro, isso vem das falas do próprio presidente, eles começaram a mencionar AI-5, e no plano do discurso a gente sabe que está disputa política, etc. Mas no bolsonarismo eles vão jogando algumas coisas ali para ver o que a população que apoia eles fisga e começa a defender aquilo, né? E é muito preocupante tudo isso, né? A forma como que esse grupo, apesar de minoritário, como apontam as pesquisas, a própria popularidade do Bolsonaro tem caído drasticamente. Saiu uma pesquisa, se eu não me engano, hoje ou ontem, da XP Investimentos, que eu aconselho todo mundo a dar uma olhada, que vai nessa direção, né, de que a popularidade do presidente tem caído e que a avaliação do seu governo como negativo vem crescendo assustadoramente por causa da ingerência, não é nem do gerenciamento, né, da ingerência que ele tem tido frente à pandemia do coronavírus, né? Mas é basicamente isso. Eu espero que tenha dado para todo mundo entender como que funciona esse ato de memorar, né? O ato de memorar algo, de relembrar algo, ele acontece de forma subjetiva. Ele pode ser, e portanto, né, se acontece de forma subjetiva, parcial, apaixonada, né? E quem faz o uso desse passado pode se apropriar dele para agir politicamente. Na política, o uso da memória é político, por definição, né? E a gente vê como que isso está acontecendo agora. A ditadura militar ela é observada pelo bolsonarismo como algo positivo, como algo elogioso, e vários elementos dali são reivindicados para serem utilizados nesse momento, repetindo, por exemplo, essa coisa de ameaça comunista. Se não existia em 1964, também não existe hoje. Hoje, inclusive, muito menos.
Naquela época ainda se justificava o medo do comunismo nos quartéis generais brasileiros, né? Por causa que o mundo estava dividido, a gente vivia a Guerra Fria. Então, apesar de não ser justificável, você consegue entender o golpe por essa razão. Hoje, no entanto, não existe mais comunismo no mundo. A China, a própria China, não é comunista. O que a gente pode entender como comunismo, socialismo no Brasil ou no mundo, né, são algumas coisas muito, muito isoladas, né, como Cuba, que é uma pequena ilha do Caribe, como a Coreia do Norte, né, que está ali na Península Coreana, é pequenininha também, e aí vai. Mas, como um todo, o mundo hoje ele não vive uma ameaça comunista, uma ameaça socialista, muito menos o Brasil, né? Então, esse argumento, novamente, ele vai sendo utilizado para legitimar. E a gente tem, obviamente, né, entre a sacralização da memória desse passado, uma defesa irrestrita dele, e a banalização desse passado, né, o uso dele para afirmar qualquer coisa, no meio disso está o papel do historiador, que é tão importante, né? A gente está vivendo aí recorrentes ataques às ciências humanas e lembrar o papel do historiador nesse momento é muito importante. A gente já vai caminhando aqui para 50 minutos e eu vou abrir para as perguntas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando também que a gente vai continuar com essas lives, né? Vou fazer algumas pesquisas aqui no meu Instagram, que é @RafaelCheba, e perguntar a vocês quais os temas da atualidade que vocês acham que devam ser discutidos à luz da história, da ciência histórica, né? E a gente vai fazendo esses bate-papos, né? Pretendo também fazer algumas lives, algumas conversas com vocês sobre exclusivamente atualidades, política, né? Que é um tema que eu gosto bastante, né? E daqui para frente o nosso encontro semanal é segunda-feira às 16 horas, tá certo? Bom, o Gabriel Chaves, ele está perguntando para a gente aqui o seguinte: de que forma efetivamente a ditadura contribuiu, ao meu ponto de vista, né, para a nação, para o Brasil de hoje, né? Olha, primeiro eu vou falar dos pontos de vista negativos, mas depois eu pincelo o que pode ter sido interpretado como ponto de vista positivo. De todos os problemas, né, como a tortura, como a perseguição política, como a supressão dos direitos individuais e assim por diante, toda a perseguição que envolvia a ditadura, eu acho que um erro pouco memorado, pouco lembrado no Brasil atual é o desperdício de material humano que o golpe de 1964 ele deu para o Brasil. A gente tinha ali na década de 60 um grupo de pensadores genuinamente brasileiros, né, que estavam tentando pensar o Brasil a partir do próprio Brasil e pensando em desenvolver o Brasil dentro das suas potencialidades, né? Esse grupo já estava ali, Tancredo Neves, de certa forma, o Getúlio se encontrava, o próprio Juscelino Kubitschek estava ali também, mas eu me refiro mais aos intelectuais. A gente tem um cara fantástico, por exemplo, chamado Teotônio dos Santos, que ele está esquecido no Brasil. A gente tem vários intelectuais ali que estudaram a teoria da dependência, né, brasileira, que estavam pensando em industrializar o país, né, naquele momento, e eu acho que o que a gente perdeu com a ditadura militar foi isso. Além de toda a dignidade humana que a gente perdeu durante o processo, antes disso a gente perdeu uma geração fantástica de pensadores. Mas se você quer um dado positivo, digamos assim, que é questionável também do ponto de vista histórico, a gente tem na ditadura militar uma continuação do que a gente chama na economia de desenvolvimentismo, né? A ditadura militar, nesse plano econômico, ela não vai romper com o Getúlio Vargas, ela não vai romper com os presidentes que vieram antes dela, e ela vai continuar valorizando as estatais brasileiras, por exemplo, as estratégicas, né? No setor de energia, a própria Petrobras, desculpem a trava-língua, né? Entre outras. Então, a valorização dessas empresas que são, de fato, um patrimônio nacional
foi acentuada no regime militar. Eu acho que é o que diferencia, a grande diferença entre o bolsonarismo e a ditadura militar é essa. Os ditadores, eles também eram patriotas e nacionalistas no campo econômico, né? O bolsonarismo não. Eles abraçaram uma agenda ideológica liberal, sem precedentes no mundo inteiro, isso tem que ser lembrado, né? Para diminuir o Estado brasileiro ao máximo, inclusive nessas empresas que são patrimônio brasileiro. Então, nesse sentido, a ditadura fez um bem à nação. A gente pode citar também o milagre econômico, né, que foi um período ali da década de 70 em que o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo, né, e isso também pode ser acreditado à ditadura, seguindo algumas visões, né. A Grace Química, né, tá falando aqui, é mais um comentário dela, não é uma pergunta, né? Como disse o Boulos, o golpe não será militar e sim miliciano. Sim, sim, essa nova configuração é importante, vale a pena depois um novo debate, de fato, mas parece que dentro do Exército a gente não tem os setores necessários para fazer um golpe militar no país, aos moldes dos golpes clássicos, né? Os militares são legalistas, eles não querem um golpe naquele sentido, porque a imagem do Exército também foi muito apagada, foi muito negativa durante esse período. Então a tentativa pode ser via milícia, sim, né? O Du Rocha está falando parabéns pela live. Aqui também teremos live sobre geopolítica e atualidades, bacana, né? Leonei está perguntando o que você tem a falar sobre a corrupção na ditadura militar. Bom, existia corrupção também, né? A gente tem lá em Itaipu, a usina, né, de Itaipu, que todo mundo conhece, não preciso de explicar o que é a usina de Itaipu, né? Ela foi superfaturada em 10 vezes o seu tamanho, né? Então, o que a gente tem na ditadura militar é o seguinte: como você persegue jornalista, como você persegue intelectual e persegue a oposição, ninguém vai denunciar. Quando você se impõe pelo medo, quando você se impõe pela própria ditadura como ferramenta política, não tem ninguém para denunciar. Então, a ditadura militar aconteceu, sim. Aquela história de que os grandes generais morreram pobres é uma balela, por mais que eles não tenham enriquecido tanto. A gente consegue entender que esse esquema entre as empreiteiras e o governo brasileiro, ele começa bem antes, mas ele explode durante os governos militares. Então, o Odebrecht, todas essas empresas, a maioria delas tem um boom na ditadura militar, não à toa, né? Isso. Matheus também está lembrando aqui o uso do futebol como ferramenta de propaganda, que foi amplamente feito durante a ditadura militar, né? O Campeonato Brasileiro chegou a ter mais de 80 países para dar um pão e circo assim para a turma, né? E a Lívia está perguntando, você acha que mesmo que em menor escala o país pode viver uma ditadura com Bolsonaro? Olha, o que pode estar em curso, eu acredito que esteja, se as instituições não começarem de fato, e não por meio de notinha funcionar, é um golpe de Estado. O Bolsonaro, eu acho que ele está ensaiando esse golpe, né? Mas o cenário está ficando muito nebuloso, principalmente por causa da pandemia, né? O Bolsonaro pode sim se tornar um ditador. Aquela ideia de que o ditador ele tem que ser inteligente, tem que ser uma pessoa esclarecida, não bate muito. O Hitler, por exemplo, apesar de tudo que fala, não era essa figura maravilhosa, intelectual, etc. Era uma figura desprezível, né? Os próprios ditadores aqui no Brasil não eram o suprassumo da inteligência brasileira, né? E, bem, pode sim, né? Ser inteligente não é uma prerrogativa para se tornar ditador. Tá certo, pessoal? A gente vai chegando aqui a 1 hora de live. Eu vou optar por encerrar, né, a nossa live, para ela não ultrapassar as 1 hora, mas eu queria aqui agradecer a presença de todos que estiveram presentes no nosso bate-papo. Falar também que a gente vai fazer os próximos, né? Reforçar que toda segunda-feira às 4 horas da manhã a gente vai fazer essas lives. E não posso estourar aqui o tempo da 1 hora. Então eu respondo depois o Vinícius aí, talvez numa outra live, senão não consigo baixar esse vídeo depois, se ultrapassar 1 hora, tá bom?
Mas no mais, agradeço a presença de todo mundo e segunda que vem a gente tá junto. Fechado? Um abraço para todos. E quem quiser algum assunto específico, pode mandar inbox que a gente analisa se dá para tratar aqui também. Tá certo? Valeu!